Salve, salve, líderes do Brasileirão e líderes também da Libertadores. Uma grande sexta-feira, um grande fim de semana para todos nós. Vamos lá, domingo de noite, 8 horas, dá para descansar ainda um pouquinho, né? Depois da batalha do Beira-Rio contra o Nacional de Medellín. 8 horas da noite, Fortaleza e Inter no Beira-Rio. Jogaço, jogaço. Acho que teremos dois times mesclados aí, mas a gente já fala sobre isso, né? Já falamos sobre isso, porque antes de tudo eu queria conversar sobre o grande craque do Inter. Alan Patrick, Vitão, Antony, Valência, Wesley, nenhum deles. Roger Machado, o Machado, o grande craque do Inter. Olha o que esse homem fez desde que chegou no Beira-Rio. Depois a gente pode, adiante em outro vídeo, recuperar aquele primeiro Inter dele. Mas o Inter de agora começou o ano. Ele começa o ano com o Bruno Gomes, lateral direito, um cara que ele criou como lateral direito, um cara que não era lateral direito, era um volante comum que disputava a vaga no banco de reservas, né? Era um Ronaldo da época. O Ronaldo tinha entrado mais, acho que não foi um bom exemplo, mas enfim, o Bruno Gomes tinha menos moral que o Ronaldo tem com o Roger. Mas enfim, aí ele transforma num baita no lateral direito. Depois ele pega e confia no Bernabei como lateral esquerdo. E Bernabei, vocês lembrem, isso jamais vamos esquecer. Com o René no time, na época do Cudê, era o René e mais 10. O Bernabei nem piava, coitado do Bernabei, nem chegava perto do... Um dia até ele foi entrar e alguém se machucou, acho que o Vitão se machucou no jogo e recolheram o Bernabei, não entra mais. O Bernabei é a grande compra do Inter em muitos anos, não em valores, mas em categoria. Aí ele criou o Bernabei. Aí ele confia no Aguirre. Bruno Gomes se machuca, ele confia no Aguirre, e o Aguirre, no final do gauchão, começa a engrenar e hoje o Aguirre é um lateral absolutamente confiável. Café Aguirre. Aí depois, ele confia num guri chamado Vitor Gabriel, rejeitado pelo Sport Recife, né, tanto que prestou para o Sub-20 do Inter, e aí veio como lateral esquerdo, ele transforma o guri, que é lateral esquerdo, num baita de um zagueiro que vai ser comprado agora pelo Inter e breve vai ser vendido também. Aí, o senhor Machado confia lá adiante, né, perdendo o Maia, aí o Maia vamos comer que o Maia nem voltou ainda, né? Tá aí, mas não tá, né? Aí ele confia no Ronaldo. Ronaldo é o Michel de 2006 do Abel. O Ronaldo entra no lugar do Fernando, o Ronaldo entra no lugar do Bruno Henrique e o Ronaldo tá à frente do Thiago Maia hoje. Mas põe à frente nisso. Aí depois ele confia no Vitinho, né? Um cara que tinha sido liberado pelo Bragantino, né? Que depois de ser do Atlético Paranaense, rodou, vai para cá, vai para lá, vai para tudo que é lado. Confiou no Vitinho como extrema pela direita. Deu certo. Aí depois ele confia no Carboneiro pela esquerda. Desloca o Wesley para a direita e agora o Wesley é o extrema pela direita. Vejam as mutações desse time, tudo com a cabeça do Roger e da sua comissão técnica. Então, ó, eu não tenho a menor dúvida em dizer que ele é o grande craque do Inter. O grande craque do Inter. Ele vem transformando o Inter a cada jogo, a cada rodada, ele transforma o Inter. Ele e a comissão técnica dele, né, que o trabalho conjunto é muito forte. O jogo contra o Nacional de Medellín. O primeiro tempo, eu quase acabo de joelhos pedindo para acabar o jogo. Pelo amor de Deus, acaba esse primeiro tempo de uma vez, porque senão os caras vão fazer um gol. E vamos ser honestos, a gente levou um passeio dos caras no primeiro tempo, né? Um passeio. Olha, eu tava apavorado com o primeiro tempo do Inter contra o Nacional de Medellín, e sabia que era um bom time, eu não tinha a menor dúvida que a gente ia enfrentar um bom time. No segundo tempo, o Roger volta com o mesmo time, e o Inter começa, faz um gol, aí se segura, é verdade, o Nacional segue em cima, porque é muito bom time, e acho que vai ganhar do Bahia na próxima rodada em Salvador, não se surpreenda se isso acontecer. E aí o Inestrosa, que olha, se o presidente Barcelos tiver uns pila na goiaca, dá para contratar esse homem, que joga demais. O Inestrosa é expulso e é coisa meio que desanuvia, né? O Inter faz o segundo e terceiro gol, mas todos os gols do Inter, os pênaltis e o gol, saem pelas extremas. Primeiro pela esquerda, primeiro pela direita com o Wesley sofrendo pênalti, depois pela esquerda com o Vitinho sofrendo pênalti, e depois o terceiro gol do Alan Patrick, do Reto Patrick, cruzamento da direita do Aguirre para ele. Então o Inter vai envolvendo seus adversários e vai dominando o jogo, mesmo que sofra, e a Libertadores é sofrimento, a Libertadores é assim, a Libertadores é de sofrer o tempo inteiro. O Inter foi lá
e tocou 3, até um resultado surpreendente. Eu jamais esperava um 3-0, porque olha, os caras têm um time muito bom, eu insisto nisso, e o Inter ganha com autoridade do Nacional de Medellín. Então, tudo isso para dizer que o Roger, que deve anunciar a renovação agora de contrato até segunda-feira, até fim de 2026, dezembro de 26, como técnico do Inter, é o grande craque do time. E ele vem mutando esse time, é uma metamorfose ambulante, como diria o Raulzito, né? Toca Raul aí, é uma metamorfose ambulante e cada vez para melhor. Então, Roger Machado, não tem a menor dúvida que, apesar de não jogar mais futebol, é o grande craque desse Inter, o grande craque. Reloginho na tela, por favor, meu caro Márcio Benfica, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo também, se inscrever no canal, e vamos falar de Inter e Fortaleza, Fortaleza e Inter domingo lá na capital cearense. Bora lá. Olha a força minha, vamos nessa. Bueno, vocês acompanharam o drama que foi o Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores, né? Um menino e uma moça de 17 anos morreram atropelados pela polícia, que é uma polícia chilena violentíssima. Ainda tem resquícios da ditadura Pinochet na polícia deles. E aí a torcida do Colo-Colo, enfim, revoltada com a informação em meio ao jogo, já 24 do segundo tempo, invadiu o campo, quebrou as paredes de acrílico e de vidro na arquibancada do campo, invadiu o campo. E aí o pessoal do Fortaleza deu no pé, né? Não sabia o que estava acontecendo, todo mundo fugiu e fez a coisa certa. O jogo foi encerrado, agora vai para o Tribunal da Conmebol para definir o que vai acontecer, se empate 0-0, porque o jogo estava assim quando foi encerrado, ou se dá um VO a favor do Fortaleza, enfim, uma definição nos próximos dias. Mas o Fortaleza chegou só agora, no fim da tarde, à capital cearense, ou seja, os caras estão cansados também. Então, cansaço por cansaço, estamos nesse ponto iguais. Agora, se o Roger quiser poupar muitos de seus jogadores, ou alguns de seus jogadores, vamos dar aqui um possível Inter, tá? Lembrando que esse jogo contra o Fortaleza é o último jogo fora de casa no mês. Depois o Inter joga todas em Porto Alegre. Joga contra o Palmeiras em casa, quarta-feira no Beira-Rio, o Grenal, sábado na Arena, Juventude em casa, Nacional de Montevidéu em casa e Copa do Brasil contra o Maracanã em casa também no fim do mês. Então, 1, 2, 3, 4, 5 jogos em casa. Não sai de Porto Alegre mais agora nesse mês, depois da saída da Fortaleza. Também depois em maio, olha, pau Pereira, é só jogo fora de casa. É Botafogo, é Nacional de Medellín, é um inferno. Então, o pessoal vai colocar a mochila nas costas e não volta para casa em maio. Mas enfim, tem que aproveitar agora esses jogos também, talvez para esse jogo contra Fortaleza, talvez para recuperar alguns jogadores, né? Vamos lá, talvez Fernando não jogue, o Patrick não jogue, o Bernabé não jogue, o Aguirre não jogue, só suposição, porque amanhã, nesse sábado, o Inter ainda treina antes de viajar, e aí sim vai ser definida a estratégia de jogo. Porém, quem mais vem jogando nas últimas partidas, sem sair? Aguirre, fiz o levantamento aqui, o Bernabé e o Vitão, esses três jogaram todos os 90 minutos, sem sair nos últimos jogos. Quem jogou, mas menos tempo, mas jogou todos também? Alan Patrick, Antony, Fernando e Wesley. O Antony, no caso, jogou todas também, né? Tá aqui, mas é como corre menos que os outros, né? Não tá exatamente naquele primeiro pelotão. Mas enfim, se o Roger quiser poupar alguns ou todo mundo, tá? Um suposto Inter. Antony ou Ivan, né? Aí, enfim, depende. O goleiro não tem problema, o goleiro tem que ir sempre, né? Até porque o Antony tá numa fase espetacular, inclusive chamando a atenção da imprensa espanhola. Aí, se quiser poupar o Aguirre, tem o Natan ou o Diego Rosa. A dupla de zaga, Rojo ou Sampaio, né? Se quiser poupar o Vitão. E na lateral esquerda tem um cara que não consegue jogar porque o Bernabé não deixa, que é o Ramon, que eu acho que é muito bom jogador. Olha, olho nesse Ramon. Pelo pouco que eu vi dele até agora, me pareceu um cara muito bom mesmo. Aí, no meio campo, se quiser poupar o Fernando, tem o Ronaldo, né? Que é o xodó do Roger, é o Michel de 2006, desculpa. Se quiser poupar o Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser poupado, que o velho já estava desgastado no primeiro tempo contra o Nacional. Tem o Thiago Maia e o Alan Patrick, tem o Romero. Se quiser poupar o Wesley, que agora é extrema-direita, né? Tem o Tabata. Se quiser poupar o Valência, tem o Borré. Se quiser poupar o Carboneiro, tem o Vitinho. O Carboneiro, como também não chegou faz pouco, né? Daqui a pouco pode começar também. Então vamos lá. O Inter todo reserva, tá? Antony, Natan ou Diego Rosa, Rojo, Sampaio e Ramon, Ronaldo, Thiago Maia, Romero, Tabata, Borré
e Vitinho ou Carboneiro. Acho que é um bom time, até porque o Fortaleza também deve poupar jogadores, porque o desgaste deles foi grande lá, a tensão foi muito grande também, o desgaste psicológico foi enorme lá, né, em Santiago do Chile. E, bom, daqui a pouco também esses caras não vão estar 100% recuperados, e talvez sejam um pouco cansados também, tomara, né, porque afinal de contas é sempre um jogo duro lá em Fortaleza. Certo, turminha? Então, fiquem bem, lembrando que craque do Inter é o senhor Roger O Machado. Beijos, tchau, tchau.